Bom dia. Certo, já estamos com 27 participantes, já são 9h03, então a professora vai começar com a aula, tá? Então, como vocês viram, a professora colocou lá no recadinho que hoje nós trabalharíamos matemática, né? Vocês, então, podem pegar a apostila de matemática, página 13. Todo mundo pegando a apostila. Ô tia. Sim. Ô tia. Eu vou deixar a câmera fechada porque senão trava muito. Tá, nesse caso, tudo bem, tá? Mas os outros, câmera aberta. O Vinícius e o Pedro, a professora viu que realmente trava muito quando eles abrem a câmera. Mas os outros, por favor, câmera aberta, tá? Tia, que página que é? Página 13 de matemática. Ô tia, tu não vai corrigir a tarefa de amanhã? Quer dizer, de hoje? Mas eu não mandei a correção. De ontem. Mandou mais? Ah, tá, de ontem. Mas a professora mandou a correção, você não fez a correção? Ah, tá. Olha, gente. Olha, a professora mandou a correção ontem, tá? Vocês devem pegar. A professora já não está mandando muita tarefa, né? Para que vocês possam fazer tranquilamente a correção quando eu enviar, tá? A professora vai enviar a correção diariamente, quando tiver tarefa, né? Entre 6h30 e 7h da noite. Antes disso, eu não vou enviar a correção, tá? Nem precisam pedir, porque eu não vou enviar a correção antes disso, certo? Assim que eu enviar a correção, como ainda é cedo, vocês têm bastante tempo para corrigir, porque, tecnicamente, vocês já fizeram a tarefa, então é só corrigir, tá? E atenção, não é para copiar o que a professora coloca ali, tá? É para corrigir. Vocês têm aula de manhã e têm o dia todo para fazer a tarefa, certo? Então, vamos lá. A correção eu já enviei ontem, né? Só para lembrar. Eu vou compartilhar a tela. Ô tia, a gente vai fazer filosofia. Hoje me programei para isso, tá? Vamos tentar fazer tudo que temos que fazer de matemática, porque me programei para isso. Estão vendo a tela? Deu certo? Deu? Tá. Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender a Tá meio torto, mas depois... Hoje nós vamos aprender a comparar frações, tá? Comparando duas frações, vocês saberiam dizer qual é a maior? Como é que a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem um conjunto de frações ou um par de frações e a gente precisa escolher a maior. E como que a gente aprende a fazer isso? Olha só, a gente vai aprender um pouco mais sobre frações e comparar essas frações. Aqui a gente tem uma situação em que um garoto, Davi, e o avô dele, o Humberto, eles estavam passeando de bicicleta. Aí o avô dele perguntou para ele: Davi, você prefere ganhar 2/5 ou 4/5 da quantia em dinheiro que eu tenho no bolso? Para ficar com a maior quantia, que fração o Davi deve escolher? O que você acha, Gabriel Ló? 4/5. 4/5. Como é que você chegou a essa conclusão?
digamos que ele tem 500. Aí ele pegaria 400 e o vô ficaria com 100. Não é bem isso, Gabriel. Não é bem isso. Tá, vamos ver. Se ele tem 500, ele vai dividir. Se ele tem, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Se ele tem 500, aí ele vai dividir em quanto? Olha bem, se ele tem 500, a fração é 4/5. Agora eu entendi o que você falou, você está certo. Mas se ele tem 500, ele vai dividir essa quantia em quantas vezes? Em 5. Não, Gabriel, em 5. Você estava certo na sua colocação. Ó, se ele tem 500, ele vai dividir aqui pelo número de denominador, né? O denominador que vai me dizer quantas vezes ele divide aquela quantia. Ele dividiu em 5. Então, ele vai ficar com 5 notas de R$100. E o neto dele vai ficar com 4 dessas notas, né? Ele dividiu em 5, o neto pegou 4. Então, realmente, o neto ficou com 400 e o vô com 100. Se ele tivesse escolhido 2/5, o vô, que tinha 500, né? Dividiu em 5 e o neto pegou 2 notas. Então, o neto ficaria com 200. Então, realmente, se ele escolher 4/5, ele vai ficar com a quantia maior, né? A professora fez aqui um desenho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Ai, ai. Isso, aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a tela toda aqui? Aqui eu fiz 6 exemplos de frações, tá? Sim. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, é o exemplo ali da situação do vô e do menino, certo? Então, se ele escolhe 4/5, olha só, ele vai de 5, né? Ele vai escolher 4, certo? Então, no desenho, ficaria assim. A gente sabe que para comparar uma fração, eu preciso ter o mesmo inteiro, né? Então, vocês estão vendo que todos esses desenhos aqui, eles têm o mesmo tamanho, só que eles estão divididos de formas diferentes, né? Se ele escolhesse, então, 2/5, ele escolheria uma fração muito menor do que 4/5. Mas percebam o seguinte, aqui o meu denominador nessas duas frações, eles são iguais, né? Então, quando eu tenho denominadores iguais, a minha fração maior vai ser aquela que tem um numerador maior. Deu para entender? Quando eu tenho denominadores iguais, né, ou seja, a mesma divisão, a minha fração maior é aquela que tem o numerador igual, tá? Ficou claro? Quando vocês não respondem, eu entendo que sim, gente. Tudo bem. Aqui, a minha fração, as minhas frações, elas são diferentes. Aqui onde eu grifei de amarelo, tá? Aqui eu tenho 2/5 novamente. Então, vou pintar 2 aqui, né? 2 de 5. Aqui eu tenho o mesmo inteiro, porém, o meu denominador é menor, ou seja, o número de divisões é menor. Então,
eu escolhi 2, eu vou pintar 2. Tá vendo? Então, aqui, ó. Quando eu tenho numeradores iguais, a minha fração maior é aquela que tem o denominador menor. É ao contrário. Percebem isso? Quando eu tenho numeradores iguais, a minha fração maior é aquela que tem o numerador menor, tá? E aqui eu tenho já numeradores e denominadores completamente diferentes, certo? Aqui o meu denominador é maior. Aqui é menor, ó. Aqui eu tenho numerador e denominador menor. Então, vamos lá, 3/7. Vou escolher aqui 3. Aqui eu tenho 2/4. Qual das frações, dessas azuis aqui, ó, qual das frações é maior? Estou esperando vocês me responderem, pessoal. Qual dessas duas frações é maior? 3/7 ou 2/4? 3/7. 3/7. 3/7. 2/4, obviamente. 2/4, obviamente. Pessoal, olha aqui. Eu dividi em 4 e pintei 2. Olha aqui. O de cima faltou pintar 4. Quem escolheu 2/4 aqui, ó, escolheu uma fração muito maior. Quem escolheu 3/7, olha aqui, ainda faltou isso aqui, ó, para se igualar, né? Então, aqui teria que ser pelo menos 4/7 para ficar maior, tá? As frações aqui, elas não são equivalentes, tá? Aqui eu não tenho frações equivalentes. Nenhuma dessas frações aqui são equivalentes. Nenhuma. A não ser, claro, os exemplos iguais, né? Mas daí a fração é igual, não é equivalente, né? 2/5 e 2/5, tá? Mas aqui eu não tenho nenhuma fração equivalente. Eu tenho uma fração maior que a outra. É isso que a gente está aprendendo. A comparar frações para saber qual delas é a maior, tá? E a menor, certo? Então, agora que eu já expliquei, eu vou compartilhar a tela da apostila com vocês novamente, para vocês fazerem as atividades, tá? Ai, meu Deus do céu. Para vocês fazerem as atividades. Então, vocês vão ter que comparar essas frações e dizer qual delas é maior, tá? Aqui, então, a gente já viu, né, que o Davi precisa escolher 4/5, porque essa fração é maior do que 2/5, né? Vocês entenderam aqui com a explicação até que o Gabriel ajudou a professora, né? Ô tia, eu não entendi, porque ali na que o Gabriel disse, o 4/5 embaixo é 5 e na outra também, em cima é diferente, mas você explicou que quando o numerador é igual, a fração maior é com denominador menor. Sim, mas aqui a gente tem denominadores maiores. É outro exemplo, Ana Clara. A gente pode ter denominadores menores, tá? Mas aqui, nesse caso, tá? O denominador é maior. Aqui nesse caso, tá? Nós poderemos ter outros casos, mas nesse caso aqui o denominador é maior, certo? Então, olha só. Quando eu tenho
Quando eu tenho 4/5, o que eu fiz? Do total de partes que eu tenho, eu fiquei com 4, tá? É olhar aqui para os meus dedos, ó. Prestem atenção, Ana Clara, olha para cá. 5/4, eu tenho uma fração, uma figura, uma quantia, pode ser uma quantia em dinheiro, como nesse caso, né? Que está dividido em 5, certo? Então, se eu tenho R$500, como foi o exemplo que o Gabriel Ló falou, quantas notas de 100 eu tenho? 100, 200, 300, 400, 500, certo? Então, eu tenho 5 notas. Agora, quando eu falo que eu vou ficar com 4/5, o que eu faço? Eu pego 100, 200, 300, 400 e sobra 100. Ou seja, se eu escolho 4/5, eu fico com a quantia maior. 5, se eu vou escolher apenas 2, para ficar 2/5, né? Então, eu tiro 1, tiro 2, certo? Ainda sobra 300. E eu fiquei só com 200, tá? Então, eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Quando eu tiver os denominadores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o numerador maior, tá? Isso vocês só vão gravar mesmo fazendo as atividades, tá? Então... Ô tia, eu tenho uma pergunta. Mais pra frente a gente vai aprender frações, mas tipo, as frações, como é que pode dizer? Frações com números decimais? Vai ter isso ou não? Não. Certo. Agora, vocês têm que completar aqui. Esses símbolos, vocês já conhecem? Símbolo de maior e menor? Esses símbolos aqui, ó, são os símbolos de maior e menor, tá? O que acontece? Tá tudo travado, doutor. O símbolo esse símbolo aqui, ó, ele quando a boquinha está aberta, quer dizer que o número que está desse lado é maior. Quando aqui está fechado, ó, quer dizer que o número que está deste lado é menor, tá? Então, aqui maior, aqui menor, tá? Então, dependendo do lado, vocês têm que interpretar, certo? Quando a boquinha está aberta, quer dizer que o número que está aqui é maior, certo? O número que está do lado da boquinha fechada é menor, tá? Então, 4/5 e 2/5. Qual que é maior que a gente viu? 4/5. Fiz a leitura labial aí, né? Então, eu vou ter que colocar o símbolo deste jeito, ó. Tá vendo? A boquinha aberta indica que este aqui é o maior, tá? E 2/5 é o menor, tá? Agora... Ô tia, peraí, mas ali dentro daquele espacinho tem 4/5 e 2/5, né? Ali é para dizer se é maior ou menor? Isso, conforme eu botei o símbolo ali, daquele jeito. É para completar com o símbolo de maior ou menor. Entendi, tá bom. Ô, pessoal, Brian, Miguel Mai, Dilney, Kim, algum problema que vocês estão escrevendo no chat? O chat é só para conversar comigo, tá? Não é para vocês ficarem conversando entre vocês. Muito menos para mandar símbolos que não tem nada a ver com a aula, tá? Se tiver alguma dúvida, perguntem para mim,
Nada de ficar conversando, porque aí não presta atenção na explicação, tá? A letra B diz assim: se o avô de Davi perguntasse a ele se ele prefere ganhar 2/5 ou 2/3. Olha, ô Ana Clara, agora vem a questão, ó. Aqui os numeradores são iguais e os denominadores são maiores, né? 2/5 ou 2/3, tá? Qual quantia ele deveria escolher para ficar com o pedaço maior, a parcela maior dessa fração, tá? Dessa quantia? Qual que ele deveria escolher? Tu pediu? Ah, meu marido também pediu. Cancela porque ele pediu. Obrigada. Desculpa, gente. Então, qual das duas frações, tá? Ele deveria escolher 2/5 ou 2/3? 2/3. Pelo que a gente viu lá nas figuras que a professora mostrou, 2/3, né? Porque aí, olha só, eu vou dividir a mesma quantia em 3, né? E aqui eu vou dividir a mesma quantia em 5 pedacinhos. Então, vão ficar pedaços menores, né? E eu vou escolher só 2. Acontece que aqui eu vou dividir em 3 e vou escolher 2. Então, eu vou ficar com pedaços maiores, né? É como eu dividir uma pizza. Eu tenho uma pizza, eu corto ela em 5 pedaços e como 2. E se eu tenho uma pizza, corto ela em 3 pedaços e como 2, qual das duas pizzas eu vou comer mais? Elas têm o mesmo tamanho, né? Então, se eu divido em 3 e como 2, é óbvio que eu vou comer mais, né? A professora só está explicando, depois eu vou dar o tempinho para vocês fazerem. Eu tô vendo que tem gente fazendo, tá? Eu vou dar o tempinho para vocês fazerem. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, completar com maior e menor, o símbolo, né? Depois vocês vão completar a frase com as palavras numerador e denominador. Diante do que a professora explicou, vocês vão completar aqui. Quanto maior é o numerador ou o denominador, vocês vão pensar e completar, de uma fração, menores são as partes que o inteiro foi dividido. Pensem bem, qual é a parte que divide o inteiro? É o numerador ou o denominador? E aqui, quanto maior é o de uma fração, maior é a quantia das partes consideradas. E depois, leia as frases que indicam como comparar alguns tipos de frações. E dê um exemplo para cada uma usando o símbolo maior ou menor, tá? Então, olha só. Se duas frações têm o mesmo denominador, a fração maior tem numerador maior. Aí vocês vão colocar aqui exemplos, tá? Duas frações com denominador igual, numeradores diferentes e vão colocar o símbolo indicando qual é maior e qual é menor. Se duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é aquela que tem denominador menor. Coloquem 2 exemplos e marquem qual é maior e qual é menor com o símbolo, tá? Vou dar aqui alguns minutinhos para vocês fazerem, certo? Enquanto vocês fazem, não vou tirar dúvidas. É silêncio para resolver. Depois eu volto com a correção e tiro as possíveis dúvidas, tá? 1, 2, 3 e já!
Miguel Simadon, você já respondeu todas as questões? Sim. Bruno, teu microfone está aberto. Ai, ô tia, eu fechei a câmera porque tá tudo travando, Tá, mas fecha a o internet microfone. tá muito ruim. Tá. Tia, não entendi a D. Assim que retornarmos, a professora vai explicar, tá? Aguarde um minutinho. Tá bom. Ô tia, consegue ver que horas são pra mim? 9h30. Pessoal, tempo esgotado, agora vamos para a correção, tá? Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui, que daí a professora colocou com a resposta para ficar melhor, tá? Então, nesse caso aqui, nós já vimos, né? Microfone fechado! Aqui, então, a gente já viu, né, que o Davi, ele deve escolher 4/5 da quantia, tá? Se ele escolher 4/5 da quantia, ele vai escolher a parte maior. Aqui o símbolo é este, né, indicando que 4/5 é maior do que 2/5. Está dando para corrigir, pessoal? Aqui, neste caso,
quando ele deveria escolher entre 2/5 ou 2/3, claro que ele deve escolher 2/3 da quantia. Se ele escolher 2/3 da quantia, ele vai escolher uma quantia maior. E aí, neste caso, 2/5 é menor do que 2/3. Prestem atenção aqui, ó, em como está sendo colocado o símbolo, tá? Então, como eu falei, né? Para onde a boquinha estiver fechada, então é menor. Aqui, quanto maior é o denominador de uma fração, menores são as partes em que o inteiro foi dividido. Quanto maior é o numerador de uma fração, maior é a quantia de partes consideradas, né? E aqui embaixo tem esses exemplos, mas vocês poderiam colocar outros, certo? Desde que, neste caso aqui, os denominadores sejam iguais, numeradores, né, um maior que o outro, e aí apontando que este é menor do que aquele, né? O do lado esquerdo é menor do que o lado direito. Eu não consegui acabar D. E aqui, numeradores iguais e denominadores um maior que o outro, né? E neste caso aqui, então, quando os numeradores são iguais, né? Aí eu tenho esse lado aqui maior, certo? Porque aí eu dividi o mesmo inteiro em partes maiores, né? Então, escolhi 4 e por isso essa fração é maior. Quando vocês tiverem dúvida e for assim uma fração pequena como essas, vocês podem fazer um desenho para comparar, né? Aí não vai ter como errar, tá? Podemos passar para a próxima página? Quem conseguiu corrigir? O tio só vai um pouquinho pra cima, mas que tá tudo pra fazer. Deu, tio. Tá. Então, agora, vocês podem pegar a apostila na página 14. A página 14 de quê, tia? Filosofia? É só virar a página. Matemática, é só virar a página. Vocês estão na página 13, vão para a página 14. Tá? Mas a tia falou assim, olha. Gente, página 14 de matemática, ponto! Na página 14 de matemática, vocês têm a seguinte atividade. Destaque os quadrados do material de apoio e pinte-os para representar os números decimais a seguir. Depois, escreva os números no quadro em ordem crescente e a fração correspondente. Então, primeiro, lá no material de apoio, rapidinho, peguem o material indicado. Já vou mostrar para vocês qual é. É esse aqui, gente, ó. É um monte de quadradinho, tá? Peguem essa parte para que vocês possam, então, fazer o que está sendo pedido ali, tá? Tia, pra destacar tudo? Todos, tia. As listras? Vocês não precisam destacar um por um, tá? Peguem os 6 de uma vez só, tá? Tia, eu não vi, mostra de novo. Atividade 2, página 14. Tá mostrando lá, bem assim.
Então, o que tem que ser feito ali, né? O que está pedindo? Está pedindo para que vocês pintem e depois completem ali a tabela, certo? Como é que a gente vai representar o número 0,1? Eu tenho 6 figuras ali de tamanhos iguais, né? Só que elas estão sendo ali representadas de maneira diferente, certo? Então, 0,1 eu sei que é uma parte bem pequena, certo? Qual desses quadrados eu vou pintar para representar 0,1? Aquele que está pintado em 100, aquele que está dividido em 100 pedaços ou aquele que está dividido em 10? O que vocês acham? Em 10, né? Porque 0,1 é igual a... Qual é a fração que eu posso representar 0,1 é igual a... 1/10. 1/10, né? Isso mesmo, 1/10. Então, eu vou pegar um desses quadrados aqui... Ih, não dá de ver bem, né, gente? Não dá de ver. Mas, enfim, um desses quadrados que está dividido em 10, eu vou pintar uma parte, tá? E esse, então, eu vou representar 1/10, certo? Agora depois, tia. Podem fazer agora. Eu ajudo vocês a pintar e aí depois vocês fazem a atividade, tá? Depois, 0,03. Eu vou escolher o quadrado que está dividido em 10 ou que está dividido em 100. Em 10. Em 10. Gente, 0,03. Em 100. Em 100, exatamente. Eu pego o quadrado que está dividido em 100 e eu vou pintar quantas partes? 3? 3. Isso mesmo. Agora, 0, A cor não muda nada, né? não muda nada. Pode, não precisa nem pintar, gente. Pode fazer um xizinho, um risquinho, tá? Agora, 0,61. Eu vou escolher o que está dividido em 10 ou o que está dividido em 100? O que está dividido em 100. O que está dividido em 100, isso mesmo. E vou pintar E daí- quantos? Pinta no quadrado diferente, né? Claro, né, Kim? Tem que pintar quadrados diferentes. Eu não posso escolher um e pintar todos, não dá? Então, eu vou pintar quantos no 0,61? 61. 61, né? Façam ali 6, escolham 6 fileiras, né? E pintem mais um. Daí dá 61. Repete pra mim, fazendo favor, que a minha mãe tava falando comigo. Quantos quadrados você vai pintar em 0,61? 0,61? Tia, Oi? tá travando muito. Gente, para mim tá tudo certo, tá? Pra mim também. Pra mim também. Pra mim tá de boas. É só Agora, 0,8. Eu vou escolher a figura que está dividida em 10 ou em 100? a de 10. A de 10. E eu vou pintar quantos? 8. 8. A mesma coisa vocês irão fazer com 0,3.
Eu vou escolher a de 10 ou a de 100? 10. De dez porque é só um zero. Isso, a de 10. E aí eu vou pintar 3, né? 0,3. Isso mesmo. Depois que vocês fizeram isso, vocês devem escrever no quadro em ordem crescente, tá? Ou seja, vocês vão começar da menor fração e terminar na maior, tá? Vocês vão escrever, então, no quadro a fração correspondente a cada número decimal. Vejam que aqui a gente tem número decimal e fração, né? E vocês também fizeram o desenho, certo? Então, a gente vai fazer 3 coisas. Vocês já fizeram o desenho. Fazendo o desenho, olhando para o desenho, vocês conseguem me dizer qual é a menor fração? 0,1. Não, é 0,03. 0,03. Maior ou menor? Tia. A menor. Ô, tia. Tia, Oi? por que tem uma faltando? Tem uma de 100 que tá faltando, daqueles 100 quadradinho. Não é que está faltando, é que vocês, se vocês tivessem exatamente os quadrados, ficaria muito fácil, né? Então ficou um quadrado, uma figura ali sobrando para vocês decidirem em qual que vocês iriam pintar. Senão ia ficar muito fácil, né? Vocês então vão fazer esse quadrado, colocar os números decimais, tá? Ali no quadrado está indicando. Eu vou mostrar o primeiro como vocês devem fazer. E aí o restante vocês farão, tá? Conseguem ver aqui? Eu tô vendo, mas eu não sei se vocês conseguem ver. Vai um pouco para baixo. Fica ali na barra do compartilhar participante. Vai Tá? um pouco. E agora? Agora dá de ver a primeira. Dá de ver a primeira? Beleza. Olha só. Então, vocês já me disseram que a menor fração é 3 centésimos, certo? O que vocês devem fazer? Colocar aqui o número decimal, ó. 0 na unidade, porque eu não tenho unidade, vírgula. 0 no décimo, 3 no centésimo, né? Esse número aqui eu posso ler como 3 centésimos. Aqui a fração tá 3 centésimos, tá? É isso que vocês devem fazer com os outros números. Mas devem colocar em ordem crescente. A primeira é essa, 3 centésimos. As outras vocês irão pensar e fazer, tá? Então, 5 minutinhos para fazer este quadro e aí voltamos com a correção. Ô, tia, é só a 2, né? Só o quadro por enquanto, tá? Depois Tá. de resolvermos o quadro, daí vamos fazer as outras. Tia, eu posso ir no banheiro. Ô, tia,
Falei. Terminou, Ana Clara? Eu também. Liz, terminou? Tô na última. Bom, pessoal, vamos lá. Então, o quadro de frações ficou assim, tá? O quadro dos números decimais e das frações. Em ordem crescente, então, a gente já mostrou 3 centésimos, né? Depois de 3 centésimos, a fração maior é 1/10. Número decimal, 0,1. Aqui, 0,3, a próxima fração, 3/10. 0,61, 61. Tia, mas a fração menor não é a 0,03? Não, não é. Então, a menor, 0,03. Ah, sim. Ah, tá. Tá, beleza. Eu tinha confundido. 0,61, então, 61 centésimos, né? E aqui, 0,88 décimos. A ordem, então, ficou assim. Tia. Oi? Tem que ser na ordem que eu botei. Sim, tem que ser na ordem que eu coloquei, porque ali está pedindo da menor para a maior, né? Em ordem crescente. Então, tem que ser exatamente nesta ordem.
tia, posso ir no banheiro? Pode. Terminaram a correção? Então, a professora vai explicar as próximas atividades. Nas próximas atividades, vocês terão que responder questões referentes a esse quadro. E aí terão, né, que interpretar, inclusive, os desenhos lá do material de apoio, tá? Então, a letra A, quais das frações são maiores que a metade? Qual delas está próxima da metade? Qual fração é mais próxima do inteiro? E depois, vocês têm ali uma régua, né, na letra D, onde vocês terão que colocar as frações em ordem crescente. Então, já é bem simples, porque lá no quadro já está em ordem crescente, né? A gente já fez a correção. Então, vocês só têm que colocar ali na régua em ordem crescente também, tá? A questão 3, eu explico daqui a pouquinho. Façam essas, terminem 5 minutinhos, porque são questões bem simples, e aí a gente já volta com a correção, tá? Ô, tia, tem que fazer a 3. O que eu acabei de falar? Façam essas que eu expliquei, e aí daqui a pouquinho eu volto com a explicação da número 3, tá? A 3 ainda não, por enquanto. Dilnei já terminou, Dilnei? Sim. A Lara Caetano
Tá me ouvindo? Corrigindo, então, pessoal, vamos ver quais foram, deixa eu ver, Dilnei, quais foram as frações que você colocou que são maiores que a metade? 0,61. 0,61, mas daí como é que é a fração? Esse é um número decimal, né? E a fração é como? 61 de 100. 61 centésimos, tá? Ô, tia, mas tem 2, né? Isso mesmo, tem outra. Qual foi, Léo, a outra? A outra é 8 décimos. 8 décimos, tá? Então, essas duas frações, 8 décimos e 61 centésimos, são maiores que o inteiro. Isso vocês poderiam só olhar ali nos desenhos, né, das frações que vocês já poderiam comprovar. A letra B, Davi Henrique, qual delas está mais próxima da metade? 0,8. Alguém tem outra resposta? Qual delas está mais próxima da metade? Eu tenho, tia. Qual, Betina? Eu botei 3 décimos. Outra resposta, quem tem? Eu, Pode falar, Miguel. Que tá certo. 1 décimo. Nossa, 1 décimo próximo da metade, Miguel. Ô, Ô, tia, tia, posso falar meu? Quem foi que pediu agora para falar? Léo. Bruno. Beleza. Foi 61 centésimos. 61 centésimos, isso mesmo, é o que está mais próximo da metade. ô, tia, eu também fiz isso, só que daí tu deixou ali embaixo. Meu Deus, tava aparecendo aqui embaixo o 61 centésimos, a tá? resposta. Ótimo. E qual é a fração que está mais próxima do inteiro? Ana Clara. Peraí. 0,8? Isso mesmo, 8 décimos, né? Temos que colocar a fração, tá? Esse é um número decimal, mas é isso mesmo, tá? O que está mais próximo do inteiro é 8 décimos neste caso, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem quiser. Estão vendo aqui as respostas? Dá para ver? E aí, na régua aqui, né, pessoal?
como eu falei, era só posicionar as frações, né, do quadro aqui na ordem crescente. Então, 3 centésimos, 1 décimo, 3 décimos, 61 centésimos, e 8 décimos, tá? Hã? Tem gente com o microfone aberto, pessoal. Então, aqui na régua, tá? Nessa reta, ficou assim, então, ficaram assim as frações, tá? Da menor para a maior, ok? Agora, a próxima questão diz o seguinte. Ana, Alex e Alice estão fazendo álbuns de figurinhas de atletas que quebraram recordes. Ana já completou 3/6 do álbum. Alex completou 3/8 do álbum. E Alice tem 7/10 da figurinha do álbum. Para descobrir qual dos álbuns está mais perto de ser completado, responda as questões. Letra A. Algum dos álbuns ainda não tem metade do total de figurinhas? Letra B. Algum dos álbuns tem mais da metade do total de figurinhas? E letra C. A fração que Ana tem é maior ou menor ou ainda igual à metade? Com base nessas 3 respostas, você consegue saber qual dos álbuns está mais próximo de ser completado? Explique sua resposta. Vocês terão que responder essas 4 questões com base no que está escrito ali na questão, tá? Sabendo a fração de que cada um tem do álbum. Aí vocês vão tentar responder a essas 4 questões, tá? Alguns minutinhos para responder e eu já volto com a correção. Tia, qual é o total de figurinhas? Leia novamente a questão. Tem o total de figurinhas ou tem a fração? Leia novamente a questão, tá?
Ô, tia, tu tá mutada. Não dá de ouvir. Tia, ninguém tava te ouvindo. Ela tava falando com ela mesma. Já tá gravando áudio. Tia? Sim. Ah, tá. Vamos lá, então, para resolver a questão dos álbuns de figurinha, tá? Então, o Kim perguntou para mim assim, professora, qual é o total de figurinhas, né? A gente só tem ali a fração, tá? Nós não temos assim, se são 100 figurinhas, se são 200 figurinhas, a gente tem a fração, né? Do que cada um tem dos álbuns. Agora, como é que eu sei se algum dos álbuns ainda não tem a metade do total de figurinhas? Vejam bem, o Alex tem 3/8, né? E aí, 3/8, como é que eu posso colocar essa resposta? O Alex, se ele tem 3/8, ele não tem a metade do álbum. Por quê? Se eu tenho denominador 8, para eu ter a metade dessa fração, eu tenho que ter o numerador 4, que é a metade de 8, né? Então, Alex não tem a metade, né? Ele tem 3/8. Aqui eu não consigo colocar a fração como vocês têm aí, tá? Mas quando vocês veem a fração assim que a professora coloca, isso quer dizer o quê? Que o número que vem primeiro é o numerador e o número que vem depois é o denominador, tá? O de cima e o de baixo. Deu para entender? Então, Alex não tem a metade da fração. Para ele ter a metade das figurinhas, ele teria que ter qual fração? No mínimo, 4/8, né? Uma fração que indicasse a metade seria 4/8, tá?
Então, Alex não tem. Algum dos álbuns tem mais da metade do total de figurinhas? Quem pode me dar essa resposta? Quem é que tem mais da metade do total? É o da Alice, né, tia? Porque Alice. é a da Tia. Alice, né? Alice. Oi. Mas ali do Alex, ele tinha que botar assim, né? Porque alguns dos álbuns ainda não tem a metade das figuras. Ok. Ou não. Alex não tem a metade, é a mesma coisa, né? Eu botei sim, o Alex só tem 3/8. Tudo bem, é a mesma coisa. Legal, tia. Como? Ô, tia, mas eu lembro de uma vez em que a gente estava na escola, aí era uma prova, né? Aí era uma questão que, tipo, essa aí. Aí eu não botei o sim. Eu só fiquei explicando. Aí eu perdi ponto, fiquei. Meu Deus! Tá. Agora fica assim. Ai, eu não... Ok. Alguns dos álbuns têm mais da metade do total de figurinhas? Então, Alice tem mais da metade de figurinhas, né? Ela tem 7/10. Aqui vocês podem colocar uma vírgula, pessoal, porque aqui eu separei e não deu para... Mas acho que aqui eu consigo arrumar, peraí. Não vou conseguir. Ó, consegui. Alice tem mais da metade, ela tem 7/10. Olha só, se ela tem denominador 10, para ela ter metade, ela teria que ter 5/10, né? Ela tem aqui 7/10, então é mais do que a metade. Está entendendo, Davi Perim? Tô te vendo brincando, Davi. Você tá entendendo? Tá corrigindo? Aqui, para eu responder a C, vocês não vão conseguir ver aqui, né? Dá pra ver, tia. Vai dar pra ver um pouco. Eu consigo ver. Consegue? Então, olha só. A letra C, a fração que Ana tem é maior, menor ou igual à metade? A fração que a Ana tem é 3/6, né? Então, é o quê? É maior, menor ou igual à metade? Maior? Igual a metade. Igual à metade. Eu sempre tinha essa dúvida. A posição do acento, tipo assim, se é para esquerda ou para direita, tem diferença do som. Como assim? Que acento que você está falando? A fração que a Ana tem é maior ou igual à metade. O acento do A podia ser para o outro lado? É para o outro lado, tá? Aqui a tia Mera não botou, mas é para o outro lado. Isso aqui, isso aqui é crase, tá? No som não muda nada, tá? No som não muda. Mas existem algumas regrinhas na língua portuguesa que explicam o uso da crase, tá? Vocês vão aprender algumas este ano, tá? Mas, por exemplo, quando esse A vai antes de uma palavra feminina, tá? Aí eu coloco a crase. Tem algumas regras que vocês vão aprender, mas no som, se era essa a tua curiosidade, no som não muda nada, tá? Aqui ainda vai um ponto. Isso. Então, essa aqui é a resposta da C, tá, pessoal? Eu coloquei aqui em cima para vocês poderem ver melhor, porque aqui embaixo ia ficar escondidinho. Mas aqui é a resposta da C. Então, letra A, Alex não tem a metade, né? Ele tem 3/8, então realmente um dos álbuns ainda não tem a metade. Aqui, um dos álbuns tem mais que a metade, que é o álbum de Alice, né? Ela tem 7/10. E a Ana tem a fração que é exatamente igual à metade, que é 3/6, certo?
Vocês entenderam aqui? Quando o numerador é menor que o denominador, eu tenho menos que a metade. Numerador maior que o denominador, eu tenho mais que a metade. Quando o numerador é exatamente a metade do denominador, então é porque eu tenho exatamente a metade. Podemos ir para a próxima? Aí a próxima pergunta é a seguinte: com base nas 3 respostas, você consegue saber qual dos álbuns está mais próximo de ser completado? Quem consegue responder essa para mim? Pode ser você, Davi. Davi Perim. Jolie. Professor, essa eu não consegui. Eu posso falar, Tico? Então, Léo, só um pouquinho, vamos chamar outros colegas para ver se eles conseguem. Antônio, você consegue responder essa? Abre o microfone. O da Alice. O da Alice, né? Por que é o álbum da Alice? Se vocês responderam que ela tem mais da metade do álbum, então ela é que está mais próxima de completar o álbum, né? Né, Davi? Se você respondeu que a Alice tem 7/10 do álbum, você respondeu que ela tem mais da metade. Se ela tem mais da metade, é ela que está mais próximo de completar o álbum. Certo? Agora, número 4, pessoal. Corrigiram, né? Deu para corrigir. Agora, número 4. Juliano e Bianca são irmãos. E eles ganham a mesma quantia de mesada. Todos os meses, eles economizam uma parte dessa quantia, porque eles sabem que poupar é importante. Aí a menina diz que ela poupa 1/3, né? Já o menino diz que poupa 2/5. Se eles recebem R$30 por mês, quanto cada um vai poupar? Vejam bem como é que vocês podem resolver isso. A professora vai fazer aqui com vocês, ó. Por exemplo, deixa eu ver, 2/5 é o que o menino poupa, né? Certo? Então, vocês têm que descobrir quanto é 2/5 de 30, certo? É isso que vocês têm que descobrir. Só que vocês também têm que descobrir quanto é 1/3, que é o que a menina poupa, né? Estão acompanhando? 1/3 de 30. De que forma vocês podem resolver isso? Dividindo. Dividindo e multiplicando, tá? Vou explicar. Vocês vão pegar o número total aqui, isso aqui é o total, né? Vocês vão dividir pelo denominador e o resultado que vocês obtiverem, vocês vão multiplicar pelo numerador. Por quê? Vocês sabem que isso aqui é o total. Isso aqui é o número de partes que eu dividi o inteiro. E isso aqui é o número de partes que eu considerei. Então, 30 dividido por 5... Quanto, Davi? Eu só li teus lábios. 30 dividido por 5, 6.
certo? 6 vezes 2, 12. Agora, 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10, tá? Então, quem é que vai poupar mais aqui nesse caso, gente? O A Bianca ou o Juliano. Juliano? O Juliano. O Juliano. O Juliano. Mas vocês entenderam aqui como é que tem que fazer? Sim. Então, depois de entender essa questão, vocês vão responder, terminar de fazer a continha aqui, tá? E aí responder o primeiro, o segundo pontinho, e lá do outro lado, na outra página, tem um terceiro pontinho e a letra B. A letra B está pedindo para vocês responderem sem fazer contas no papel, tá? Tentar responder assim de cabeça. Tentem, e aí daqui a alguns minutinhos nós já voltamos com a correção. Laís, você já terminou? Ô, tia, é para fazer os 3 pontinhos e a letra B? Sim. B? Sim. Tá. Laís, eu não ouvi você. Você já terminou? Eu tô pensando que
Ô tia, Oi? o pontinho da página 16 eu não entendi muito bem. Ao final de um ano, qual é a diferença entre as quantias que os dois pouparam? Ou pouparão, né? Ao final de um ano, eles vão poupar aquela quantia ali todos os meses. Um ano tem quantos meses? 12? 362. Não. Hã? Meses. Um ano tem quantos meses? E são 12 meses. 365 dias, tá? E são 365, não 362. Você vai ter que fazer a conta para ver a diferença. A diferença. Você vai ter que saber quanto a menina poupou durante um ano, quanto o menino poupou durante o ano, e aí fazer a conta para saber a diferença entre as duas quantias, dele e dela. Tá bom. Você pode escrever ali no terceiro pontinho ou tem que fazer a conta? Você até pode escrever, mas tem que fazer uma conta. Como é que você vai chegar nesse resultado sem fazer a conta, né? Terminou, Pablo? Pablo, você terminou? Terminei. Ah, vou colocar. Tia, ainda não entendi o pontinho da página 16. Estou tentando entender, mas não entendi. Quem é que está falando? Vinícius? É. Tá. Então, nós vamos à correção, Vinícius, daí você já vai entender, tá? Então, essa questão aqui a professora fez com vocês, né? Aí vocês viram que a menina poupa 1/3, certo? E 1/3 de 30 é 10. Então, a menina poupa R$10 por mês. O menino poupa 12. Então, quem vai poupar mais? O Juliano, né? Aqui o primeiro pontinho. Quem vai poupar mais é o Juliano. Qual é a maior fração? 1/3 ou 2/5? 1/3. 1/3? 2/5. Olha só, gente. 2/5. Deixa eu fazer um desenho aqui. Um desenho bem meia boca, né? Só para vocês. Então, eu tenho uma figura dividida em 3, uma figura dividida... Ai, não vou conseguir fazer do mesmo tamanho. Não vou conseguir.
enfim, não vai dar, tá? Não vai dar para mostrar para vocês aqui com o desenho. Mas a maior fração é 2/5, porque eu dividi em 5, mas eu escolhi 2, né? Então, as partes consideradas são 2. Então, aqui a maior fração é 2/5, tá? A menor é 1/3. Na próxima página, aí é a questão que vocês estão com dúvida, né? Então, ao final de um ano, qual é a diferença entre as quantias? Olha só. Eles poupam, um poupa 12 e o outro poupa 24, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. 12 menos 10 igual a 2, certo? Essa é a diferença mensal entre um e outro. O Juliano poupa 12 e a menina poupa 10. 12 menos 10 igual a 2, certo? Mas eu quero saber essa diferença ao final de um ano. Então, é muito simples. Eu pego 2 e multiplico por 12, igual a 24. Deu para entender? Vinícius, você que estava com dúvida, deu para entender? Sim. Certo. Posso apagar? Pode sim, tia. Bem simples essa questão, tá? É só pensar um pouquinho. Agora, a última questão que eu pedi para vocês fazerem dizia assim: sem fazer contas no papel, responda: se a mesada deles fosse de R$60, quanto cada um pouparia por mês? E justifique a sua resposta, tá? De quanto que é a mesada atual? Não é de 30? É de 30, né? R$60 não é o dobro. Então, é muito simples. O Juliano pouparia o dobro. Se ele poupa 12, então ele vai poupar 24. A Bianca, se ela poupa 10, então ela vai poupar 20. Tá? Por quê? tia. Porque R$60 é o dobro de 30. Ô tia, eu tenho uma dúvida ali naquele pontinho de cima da B. Eu não entendi muito bem. Afinal de um ano, qual é a diferença entre as quantias que os dois irmãos pouparam? Então, tu tem que ver, então tu tem que ir fazer a conta do... tu tem que ir fazer a conta de quanto eles vão ganhar durante um ano, né? E depois subtrair? Tu pode fazer assim também. Como é que eu fiz? A pergunta é, qual é a diferença, né? Quando eu falo em diferença, então eu logo penso numa conta de subtração, certo? Então, qual é a diferença? Um poupa 12, o outro poupa 10. Qual é a diferença? 2. Só que eu quero saber esse total da diferença ao longo de um ano. Se um ano tem 12 meses, eu multiplico pela diferença mensal e aí eu vou ter 24. A diferença é só 24? A diferença é R$24. A diferença entre um e outro, Léo. Tia, mas pera. Como é que eu fiz? Eu peguei 10 e fiz vezes 12. E fiz 12 vezes 12. Aí 10 vezes... Então vamos ver. Vezes 12, 10 vezes 12. Quanto que dá? Dá 120. 120. Tá. 10 Aí vezes 12 12, vezes 120. 12.
Aí E 12 aí? vezes 12. 10 vezes 12, 120, tá. E aí, 12 vezes Vezes 12. 12 dá quanto? O meu deu 264. Olha, Léo. Quanto que é 12 vezes 12? Olha, pelos meus cálculos é Então, 264. vamos fazer essa conta, Léo. Veja bem. É 244, não 264. 244. 60. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Peraí. 44. Ué, por que eu não consigo agora pegar o... Calculadora, não sei. Não, não é a calculadora que eu quero. Eu quero é o... A canetinha. Não consigo mais pegar. Por quê? Aqui? Não sei. Sumiu. Sumiu. What? Não tá lá em cima em View Options. Não, pra mim não tá aparecendo. Ué, por E quê? 12 vezes 12 é 144. Tenta dar F5, tia. Quê? Aperta F5. F5. É. Aí atualiza. Ah, Tia, mesmo assim? Ué, tia, eu acho que minha conta tem alguma coisa de errado. Porque 12 vezes 12, tá? Tia, alguém Gente, acabou de Tia, aparecer. 2 vezes 2. 2 vezes... vezes 10? Olha aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, Aham. 2. Ah, eu quero pegar aqui a canetinha e não consigo para mostrar para vocês. Tia, mas aqui tá aparecendo pra mim. Pra mim tá aparecendo a canetinha. Mas para mim não, o meu computador é outro, né? Ó, travou tudo, eu não consigo nem parar de compartilhar a tela, ó. Mas enfim, vamos lá. Não consigo. tá, enfim. Tia, pensa. 12 vezes 12 é igual a 144, Léo. Eu disse. Mas, tipo assim, a conta não é feita meio que, tipo, 2 vezes 2, 4. Aí põe o 4 ali embaixo da conta. 2 vezes 1, 2. Aí 2 ali vai do lado do 4, ok? Aí depois 1 vezes 2 dá 2, né? Que daí vai embaixo do 2. Eu fiz errado mesmo. É, você fez É errado. só eu Tá? que sou burro, mas Aí por isso que eu depois ainda é tô só boa. diminuir 144 menos 120, que vai dar 24 do mesmo jeito. É só uma Mas outra. pegando fogo que negócio do lado. É que daí eu tinha pensado em que era 24. Aí eu fiz 24 mais 24. Ó, agora deu. Dando Ó, não aquele sei passinho. porquê, mas já agora deu. vai dar. Peraí. Gente, não vai dar, não. Tá, quando vocês virem o vídeo, vocês vão ver que não sou eu que tô Ô, louca. É o tia, negócio aqui. O tio tá saindo uma fumaça gigantesca da casa do lado. Miguel, chama tua mãe. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Vai lá e chama tua mãe, Miguel, para ela dar uma olhadinha ali, tá? ô, tia, Agora vamos lá. Aqui deu para entender, né, gente? Apesar de eu não conseguir terminar a conta aqui que travou o negócio, mas enfim, deu para entender que é 24, né? Então agora vocês vão fazer o seguinte. Vamos lá para a apostila Vamos lá para o livro de atividades, tá? Vocês vão fazer 10 minutos. de tarefa. A tarefa de vocês, tá? É a página 32. Eu não consigo, travou tudo aqui, eu não consigo parar de compartilhar, tá? Mas a tarefa de vocês é a página 32 e 33 do livro de atividades, tá? De matemática, tia? De matemática, 32 e 33 do livro de atividades, tá? Vocês farão essas duas páginas, e essas duas páginas são atividades muito semelhantes às atividades que já foram feitas hoje, tá?
Então, página 32 e 33 do livro de atividades é tarefa. Tá. Certo? Obrigado. Quê? Falou comigo, Vinícius? Foi Miguel, eu acho, tia. Será que ele deu algo ruim? Destravou aqui. Miguel, chamaste a tua mãe? Sim. Tá. Pessoal, então, agora a gente vai... Nós temos 15 minutinhos, tá? E nós vamos lá para filosofia. Anotaram a tarefa? Sim. Ô, tio, não vou ter aula de inglês depois. Às Tia, 11 horas, qual é a vocês página terão. mesmo? Bem Mas certinho. não tá acabado. Pra eu ver aqui, tia, qual é a página de língua não, do livro de atividades. 32 e 33. Ô, pessoal, atenção, né? Tá bom, deixa eu ver. Agora, pessoal, em filosofia, nós não temos muito tempo, mas olha só. Vamos começar na primeira página. Escolher e obedecer. Você já imaginou como seria a convivência humana se as pessoas pudessem fazer tudo aquilo que têm vontade? Muitos filósofos já pensaram e escreveram a esse respeito. Agora é sua vez de também pensar e conversar sobre isso com os colegas. Nós não teremos muito tempo para debater este assunto, tá? Mas na página 4... Se eu querer, eu faço. Se não querer, eu não faço. Mas na página 4, nós temos ali 3 ilustrações, tá? O que vocês terão que fazer? E se não der tempo agora, vocês farão depois, tá? Como tarefinha também, porque é muito simples. Vocês têm 3 figuras, 3 imagens. Na primeira imagem, a gente tem uma criança brincando ali com um triciclo, né? Só que ele está imaginando que ele está andando de carro e em alta velocidade, né? Numa estrada. Mas ele é uma criança. Ele pode pegar um carro e sair dirigindo? Né? Não. Aí, tem uma outra criança na segunda imagem que está dentro de casa assistindo televisão porque lá fora está chovendo, né? Então está o maior temporal, está perigoso, tem raio, tem vento e ele está imaginando que ele está jogando bola num dia ensolarado, calor. Ele pode fazer isso? Não pode, porque está chovendo, né? Então, ele não pode estar lá fora num dia ensolarado, brincando, né? Jogando bola, tá? E aí, tem uma terceira figura, que isso aqui eu fico imaginando os meus filhos, né? Eles estão lá, sentados à mesa, junto conosco, mas tenho certeza que na cabecinha deles, eles estão lá com o controle de videogame, querendo jogar, né? E não pode. Hora da refeição é hora da refeição e não pode jogar, tá? O que vocês devem fazer? Conforme essas imagens, vocês vão identificar as vontades, tá? Aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles querem fazer. E por que essas crianças não podem satisfazer essas vontades naquele momento, tá? Vamos começar conversando. Depois vocês podem justificar, tá? Ô, Miguel Mai, por que você acha que a primeira figura não pode acontecer? A primeira vontade ali? Porque ele é criança e ele não pode ter um carro. Também não pode dirigir. Criança, ele não pode ter um carro, não Não pode dirigir. Não pode ter carteira de motorista. Não tem idade para isso, né? É uma criança, não tem idade nem maturidade, né? Para pegar o carro e sair dirigindo. Inclusive, as características físicas de uma criança não permitem que ela dirija, né? Não alcança nos pedais, né? Fica muito baixinho ali no volante. Então, tem uma série de coisas que não permitem que uma criança faça isso. Mas a Lara... andar de bis. Lara, por que você acha
que o menino, na segunda imagem, não pode fazer o que ele está querendo fazer naquele momento? Por causa que tá chovendo? Lara Matos. Ah, tá. Porque ali tá chovendo e não tem como ele brincar na chuva. Exato, né? Então, e até teria como brincar na chuva, mas pelo que ele está pensando, não é a vontade dele é brincar num dia ensolarado, né? Então, ele não pode fazer aquilo naquele momento. E, Liz, o que acontece na última figura que não permite que a criança faça o que ela quer? A menina. Eu acho que na hora da revisão não pode jogar videogame. E ela fica mais ligada no que ainda, só que não dá. Então, em cada casa, cada família, né, devem ter suas regras, enfim. Naquela família, não pode, né? Os pais estão ali fazendo a refeição e a criança deve ficar fazendo a refeição, né? O que vocês têm que fazer, então, é isso que nós fizemos agora, que nós discutimos, só que vocês devem escrever, tá? Colocar ali por escrito com as palavrinhas de vocês, tá? Uma situação, uma atividade bem simples, mas assim que vocês terminarem, eu gostaria de ver esta atividade concluída, por isso eu quero uma fotografia desta atividade concluída, tá? Caprichem na letra e assim que terminarem, mandem uma fotografia para mim, tá bom? Pode ser direto para mim, não precisa ser lá no grupo, é só para eu poder corrigir mesmo, tá? É ali na página 4, né, tia? Na página 4, isso mesmo, tá? Pessoal, abram todos a câmera para a gente bater uma fotinho. Vamos abrir a câmera e vamos bater uma fotita. Vamos lá. Gabriel Ló, não quer aparecer na foto, Gabriel Ló? Junei estava até agora com a câmera aberta. Eu sou feio. Tava demais. Deixa eu ver aqui quem não está Eu aparecendo. abro e começo a travar e aí eu não consigo fazer nada. Mas é só para bater a foto. Não, eu sou feio. Tá bom. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Beijos, adeus.